Deus abençoe meus preciosos irmãos. Eu venho mais uma vez, com meus irmãos, mais uma parte do estudo da Palavra de Deus, onde nós estamos aprendendo, sobre os mandamentos, do Senhor, sobre algumas doutrinas, que têm sido ensinadas no meio cristão, que a gente tem descoberto através dos estudos que não estão enquadrados na Palavra de Deus. Você que me acompanha já viu em outros vídeos nós mostrando que Abraão não creu em três pessoas distintas. Moisés também não creu em três pessoas distintas. E hoje eu quero mostrar como Israel recebeu os mandamentos. Ele creu em três pessoas distintas, Israel, o povo ali que saíram do Egito, com Moisés. Nós vamos ver os mandamentos que foram dados para Israel. Tudo através da luz da palavra. Vamos examinar passo a passo como foi que Israel recebeu, como foi que Israel obedeceu. Aí nós vamos entender, irmãos, por que essas falsas doutrinas têm sido ensinadas dentro da igreja. Quando os profetas, quando Israel não recebeu esse mandamento. E por que a igreja de hoje está sendo ensinada dessa forma? Porque os homens estão colocando isso aí de goela abaixo, para os crentes. E muitos, por não examinar as escrituras, estão crendo, nessa doutrina da Santíssima Trindade, que é um dogma católico, É uma doutrina pagã, não é bíblica, não é defendida pelos profetas e nem pelos apóstolos e nem por nosso Senhor Jesus Cristo. Ela não é defendida, Isso vem do paganismo, isso não está na palavra. Então, eu quero ler aqui um texto, como base para nós darmos início, para que não fique muito longo o vídeo. Eu quero ler aqui em Deuteronômio capítulo 4. Nós vamos ler apenas 2 versículos, e vamos seguir em outras escrituras para nós descobrirmos, irmão. Nós ver como que o povo de Deus creu. Como é que nós temos que crer? A nossa fé tem que estar alicerçada onde? Na palavra ou no que dizem os homens? Ou no que dizem as igrejas? Eu sempre gosto de falar isso, Eu não creio em doutrinas de igreja. Eu creio na doutrina dos apóstolos e dos profetas, dos quais Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Efésios capítulo 2, versículo 19 e 20. Amém? Vamos ler. Deuteronômio capítulo 4. Diz assim: Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino. Aqui é Deus, ordenando Moisés para falar para o povo, Veja, agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, tá vendo? Para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando. Então Moisés estava trazendo essa comissão para o povo, porque ele recebeu de Deus e trouxe para o povo, mostrando que o povo deveria guardar os mandamentos para que eles pudessem entrar na terra que foi prometido a Abraão, a Isaac e a Jacó, Então aqui ele diz, que nada poderia se acrescentar à palavra e nada poderia se diminuir. Era como estava escrito, Como estava escrito. E nós vamos ver
mais escrituras e vamos ver que o próprio Jesus faz lembrança desse mandamento lá em Apocalipse, capítulo 22, verso 18 e 19. Jesus lembra desses mandamentos que foi dado a Israel lá no princípio, para que o povo ficasse atento. Veja, no final da palavra, no livro de Apocalipse, Jesus lembrou disso, para que nós também ficássemos com o que está escrito. Jesus disse assim: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras. Né? Não é como as igrejas ensinam, ou como o pastor, ou teólogo tal, ou fulano de tal. É como a palavra nos ensina. Né? Por isso que muitas pessoas estão enredadas aí com doutrinas falsas e não sabem nem de onde é que isso veio. Por quê? Porque não examina as Escrituras. Né? Vamos lá. Deuteronômio 12, verso 39. Vamos ver o que diz Deuteronômio 12, verso 39. Vamos acompanhar as Escrituras, né? Quais foram os mandamentos do Senhor para Israel, né? Deuteronômio capítulo 12, verso 39. Olha o que diz. Pois é, meus irmãos, a gente vai ouvindo a palavra, né? E a gente vai... Eu confundi aqui a escritura. Deixa eu voltar aqui, meu irmão, para me pegar de novo, que eu acabei confundindo aqui. Verso 32. Deuteronômio 12, verso 32. Eu confundi o versículo aqui. Ó. Veja o que diz aqui a palavra do Senhor. Tudo o que eu te ordeno, observarás. Nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Está vendo? Mais um mandamento do Senhor através do seu servo Moisés, lá com o povo de Israel, na caminhada. Ele vinha sempre lembrando ao povo: olha, aquilo que vocês ouviram através do meu servo Moisés, guardem, não acrescentem nada, não diminuam nada, prossigam naquilo que eu disse, e vocês herdarão a terra. Né? Agora, vamos lá para Deuteronômio, capítulo 4, versículo 35. Deuteronômio 4, verso 35. Vamos ver o que é que diz. Veja o que diz aqui, o verso 35. A ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus. Nenhum outro há, senão Ele. Veja, o Senhor é Deus. Está vendo aí? Nenhum outro há, senão Ele. Então veja que só existe, meus irmãos, um Senhor, um Deus. Né? Essa doutrina da Trindade, ela não é bíblica. Isso foi paganismo desenvolvido pelo catolicismo romano. Né? E nós vamos ver aí no decorrer da palavra que Israel recebeu mandamentos, irmão. Por quê? Porque se você pegar a trajetória de Israel era pendido, irmão, para a idolatria, para adorar outros deuses. E o que é que Deus vinha fazendo? Corrigindo isso, sempre levando essa mensagem para Moisés e Moisés entregando ao povo, para que o povo não se corrompesse, irmão, não deixasse de adorar o verdadeiro Deus e fosse adorar um falso Deus. Né? Então veja que Deus vem sempre corrigindo, vem sempre trazendo isso à memória do povo. Vou ler de novo. A ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus. Está vendo? Nenhum outro há senão Ele. Se não há nenhum outro, irmão,
senão o nosso Deus? Por que eles ensinam três pessoas distintas? Eu perguntaria, né? Qual dos três é Deus? Porque Deus é Deus, Jesus é Deus e o Espírito Santo é Deus. Eu vou mostrar isso em outros vídeos mais para frente. Que o Espírito Santo é Deus, que Jesus é Deus. Tá vendo aí? Então, se são três pessoas distintas, veja, são três deuses. Mas quando você coloca isso diante das pessoas, elas fogem. Não, isso é um mistério. Não, não é mistério. Não é mistério. Isso é um mistério da iniquidade, meu irmão. Isso é o mistério da iniquidade, não da piedade. Leia lá em, se não me foge a memória, 1 Timóteo 3, verso 16. Lá é o mistério da piedade. Esse aqui que diz que Deus é três pessoas distintas é o mistério da iniquidade. Mas vamos lá, né? Vamos ler. Vamos ver o verso 39. Olha o que diz. Deuteronômio 4, 39. Pelo que hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus. Em cima no céu e embaixo na terra, nenhum outro há. Isso é o que foi ensinado a Israel. Através de Moisés, depois através de Josué. E vem surgindo, irmão, até o fim da lei. Está vendo? Veja como é que Israel cria. Israel não cria em três deuses, em três pessoas distintas. Não, Israel cria em um Deus. Por que nós vamos crer em mais de uma pessoa em Deus? Não é? Então, vamos ver mais, né? Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Deuteronômio 6, verso 4. Olha o que diz. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Se Ele é o único, irmão, não há outro, não há lugar para outro. É como Jesus disse, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras. A Escritura está me dizendo aqui que o Senhor é o único. Eu não vou deixar de crer na Escritura para crer no intérprete da Bíblia. Que ele interpreta da forma que ele pensa, que ele acha, aonde ele adultera a palavra, né? Ele acrescenta ela, ele diminui ela do jeito que ele quer. Eu creio como está escrito. Está vendo aí como é que é as coisas de Deus, não é? Vamos ler agora 1 Samuel, 2 Samuel, capítulo 7. Vamos ver aqui. 2 de Samuel, capítulo 7. Vamos ver o que diz aqui, ó. 2 de Samuel, capítulo 7, verso 22. 2 de Samuel 7, 22. Vamos ver o que diz. Ó. Portanto, grandioso és, ó Senhor Jeová, porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus, senão tu, Senhor, senão tu só, segundo tudo o que temos ouvido com os nossos ouvidos. Está vendo? O que o povo estava dizendo? Eles tinham ouvido, irmão, aquilo desde lá do princípio. Vou ler de novo para você entender. Ó, portanto, grandioso és, ó Senhor Jeová, porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus, senão tu só, segundo tudo o que temos ouvido com os nossos ouvidos. Está vendo o que é que Israel ouvia? Israel ouvia, irmão, que só há um Senhor, não é três senhores. Então, eu fico com o que está escrito, irmão. Eu creio no que está escrito. Entende? Então, isso é profundo. Agora, veja aqui ainda.
Segundo Samuel, vamos lá no capítulo 22 e o verso 32. Vamos ver o que diz. Capítulo 22, o verso é o 32. Olha, por quê? Porque quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão nosso Deus? Não há outro. Não há lugar para outro. A Escritura não nos dá margem para essas coisas. Nós não vamos encontrar na palavra Deus dizendo assim, ó, existe eu e existe um outro Deus. Não, ele disse que não há Deus semelhante a ele. Como que vamos crer nessa doutrina? Então ela é desmascarada de acordo com a Bíblia, irmão. Agora, para quem não crê, isso que eu estou falando é uma heresia. Para quem não crê. Mas para os que crerem é bênção de Deus. Tá? Para os que crerem é bênção de Deus. Vamos ver agora Provérbio, capítulo 30, versículo 6. Vamos ver o que diz Provérbio, capítulo 30 e o versículo 6. Vamos ver o que diz, né? Vamos acompanhar as escrituras. Isso aqui é Israel, irmão, né? Em toda a caminhada deles, até chegarem lá com o último profeta, que foi João Batista, né? Vamos ver. Provérbio, capítulo 30, versículo 6. Olha o que diz. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Tá vendo? Quando nós pegamos a palavra de Deus, irmãos, e nós vamos interpretar ela segundo a exegese, a hermenêutica da teologia, nós vamos acrescentar a palavra, irmão. Nós vamos diminuí-la. Entendeu? E o que é que a Bíblia está dizendo aqui? O que é que Salomão está aconselhando aqui? Não acrescente a palavra para quê? Para que Deus não te repreenda. E você não seja achado mentiroso, irmão. Porque é isso que tem acontecido. Os homens têm acrescentado a palavra. Agora eu pergunto, você que está ouvindo essas coisas, você está discernindo isso? Você está discernindo que espírito é esse que está acrescentando a palavra de Deus, diminuindo? Pegue Romanos capítulo 3, verso 4, e você vai lá ver o apóstolo Paulo dizendo que seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Principalmente esses que estão aí, irmão, acrescentando a palavra. Está vendo aí? Que coisa, né? Vamos ver agora Isaías 46, verso 9. Isaías 46, verso 9. Vamos ver o que diz a palavra. Isaías 46, verso 9. Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade. Isso é os mandamentos do Senhor. É para eles se lembrarem. Veja, em toda demanda, em todo tempo que Israel foi caminhando, passando de lugar em lugar, isso foi trazido, irmão, aos ouvidos deles. Não há outro Deus. Está vendo? Isaías 46, verso 9. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus. Não há outro semelhante a mim. Veja que isso, agora eu pergunto, isso está sendo trazido a nós? Não, isso não está sendo ensinado. Está sendo ensinado que Deus é 3 pessoas. Vamos lá, né? Agora vamos ver aqui, vamos lá no livro de Marcos, capítulo 12. Vamos ver o que diz Marcos, capítulo 12. Marcos, capítulo 12. Vamos ver aqui. Marcos, capítulo 12. E o versículo 28 ao 34. 12, 28 ao 34. Veja que coisa tremenda. Observe. Veja, Marcos 12, 28. Aproximou-se dele um dos escribas, que os tinha ouvido disputar, e sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe, qual é o primeiro de todos os mandamentos?
Ele perguntou: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Isso aqui é Jesus falando no Novo Testamento. Jesus fazendo, irmão, menção lá do mandamento que foi dado a Israel. E aí, meu querido, tá vendo aí? Você crê que Deus é o único Senhor para você? Ou você crê que Ele é 3 pessoas para você? Você tem que refletir isso, irmão. Você tem que pegar isso aqui, irmão, e raciocinar com um bom espírito. Olha que verso capítulo 12, verso 29, ó. E Jesus respondeu-lhe, respondendo a quem? A um escriba. O primeiro de todos os mandamentos é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Se Ele é único, não há outro, não há 3. Eu estou mostrando, irmão, ao longo de várias mensagens que eu venho gravando sobre isso. Tá vendo? Aí vem o versículo 30. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Este é o primeiro mandamento. Eu te pergunto, você consegue amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração? Como você consegue amar a Deus de todo o teu coração se você crê em 3? Então, esse amor seu vai ser dividido para 3 pessoas. Para o Pai, para o Filho, para o Espírito Santo, seja lá como você quiser interpretar. E aí? Amarás, pois, ao Senhor teu Deus. Não é senhores e nem é deuses. É Senhor, no singular. Deus, no singular. Observe como está escrito, irmão. Verso 31. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Verso 32. E o escriba lhe disse: muito bem, mestre, e com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele. Se não há outro, meu amado, eu fico com o que está escrito. Eu creio em um Deus manifestado em Jesus Cristo. Está vendo? Ele foi manifestado em Jesus Cristo. Nos próximos vídeos eu vou mostrar isso aí. Deus manifestado no Filho. Tá? Não tem 3 pessoas em Deus. Só há uma pessoa em Deus. Agora, Deus, ele trabalhou em 3 ofícios. Porque no princípio ele era o grande Deus, o Elohim, o grande Espírito, Deus Criador. Ele se encarnou em Jesus Cristo. Tá vendo? O mesmo Deus. O próprio Jesus disse: eu e o Pai somos um. Porque Jesus era o corpo de Deus. Depois que Jesus foi crucificado, veja, Deus volta, irmão, a mesma forma que ele era no princípio, Espírito, para habitar na sua igreja, habitar no seu povo, o mesmo Deus. Está vendo aí? Agora, vamos ver Apocalipse 22. Vamos ver o que diz Apocalipse 22, o verso 18 e 19. O que é que diz aqui? Veja que isso aqui, irmão, é o próprio Jesus fazendo menção aos mandamentos. Tá vendo? Veja o que diz, ó. Porque eu testifico a toda... Apocalipse 22, 18, ó. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Isso é para quem acrescenta ela. Jesus aqui, ó, está fazendo menção dos mandamentos lá que foram dados a Israel, tá vendo, meu querido? Olha o 19. E se alguém tirar, quer dizer, diminuir, tirar quaisquer
palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Meu amado, creia como você quiser crer, mas eu fico com a palavra. Eu creio em um Deus, como está escrito. Deus te abençoe. Que Deus possa iluminar a tua mente, abrir o teu entendimento, como ele fez com os seus discípulos, lá em Lucas capítulo 24, versículo 47. Ele abriu o entendimento dos apóstolos para que eles compreendessem a Escritura. Eu peço que Deus faça isso também com você, para que você possa entender que a palavra de Deus não mente. Quem mente é o homem. Mas eu fico com o que está escrito. Deus vos abençoe.